Naquele momento, todos no restaurante ficaram paralisados. Talheres pararam de mexer em pratos ainda parcialmente cheios, conversas foram interrompidas abruptamente e um silêncio profundo se instalou enquanto os olhares, atônitos e incrédulos, se fixavam na pequena menina no centro do salão. O microfone em suas mãos tremia sutilmente, como se tentasse acompanhar o nervosismo dela. Mas a verdadeira surpresa estava na sua voz. Começou de maneira hesitante, quase inaudível, mas quando o primeiro verso preencheu o ambiente, uma transformação mágica e inexplicável tomou conta do lugar. O espanto não era apenas pela qualidade impressionante da voz, mas pela dor e a história que reverberavam em cada nota. Sofia tinha apenas 12 anos, mas a dureza da vida já havia esculpido marcas profundas em seu coração. Desde o grave acidente de seu pai, Miguel, a vida dela havia se transformado de forma drástica. Ele era o único sustento da família, e agora incapacitado de trabalhar, o peso das responsabilidades recaía sobre seus ombros jovens e frágeis. O médico foi claro. A cirurgia era a única esperança para que Miguel pudesse voltar a andar, mas seu custo era astronômico, desesperada e sem alternativas. Sofia decidiu utilizar o talento que mantinha oculto, na esperança de angariar fundos para a operação. Naquela noite, Sofia dirigiu-se ao restaurante mais renomado da cidade. O gerente, inicialmente relutante, hesitou em permitir que ela se apresentasse. No entanto, o brilho resoluto nos olhos da menina conseguiu convencê-lo a dar uma chance. Agora ela estava no palco, com todos os olhares voltados para ela, entoando uma canção que narrava amor, perda e esperança. Cada verso parecia desprender um fragmento de sua alma, e o público, que inicialmente a subestimara, começou a reconhecer a profundidade e a força por trás daquela voz juvenil. No salão estavam presentes pessoas de todas as idades e origens, empresários distraídos, famílias reunidas e casais apaixonados. O que eles não sabiam era que aquela performance representava muito mais para Sofia do que uma simples apresentação. Era uma súplica desesperada, uma tentativa de salvar seu pai. À medida que a última nota da música ecoava pelo salão, o silêncio que se seguiu era quase palpável, intensificando a tensão no ar. Ninguém estava preparado para o que estava prestes a acontecer. A história de Sofia e seu pai, Miguel, era uma crônica de batalhas e perdas. Anos antes, Miguel era um homem vibrante, cheio de sonhos e com uma pequena empresa de carpintaria que se destacava na cidade. Sofia ainda se recordava com clareza do aroma característico da madeira que permeava a casa e do sorriso radiante de seu pai enquanto ele trabalhava. Cada peça que esculpia parecia ganhar vida sob suas mãos hábeis. Miguel costumava dizer que cada criação carregava uma história, uma alma própria. No entanto, um acidente de trabalho brutal viria a despojar-lhe de tudo o que ele construiu, e desde então sua vida foi tomada por uma dor persistente e paralisante. O homem que antes parecia indestrutível, agora estava dominado pelo desespero e pela impotência. Sofia assistia com o coração partido à transformação de seu pai de um homem robusto e seguro para alguém mergulhado em tristeza e desânimo. Sua mãe, Clara, havia partido quando Sofia tinha apenas 3 anos, deixando pai e filha isolados em um vazio emocional profundo. O abandono de Clara deixou marcas profundas em Miguel, que lutava diariamente para preencher o espaço deixado pela ausência dela. Sofia herdou o amor de Miguel pela música, e em tempos melhores, ele a ensinou a tocar violão, dizendo que a música tinha o poder de curar as feridas da alma. A jovem nunca havia se apresentado em público, mantendo esse talento como um tesouro pessoal, um vínculo sagrado entre ela e seu pai. Mas diante da crise desesperadora, ela sabia que a música era a única ferramenta que tinha para tentar ajudar. Naquela noite no restaurante, enquanto sua voz preenchia o espaço com uma intensidade tocante, a esperança a acompanhava. Ela temia expor suas emoções de maneira excessiva, receando que o desespero pudesse despertar apenas pena no público, algo que ela não desejava. Entretanto, a música fluía com uma sinceridade incontrolável. Sofia cantava não apenas para o público, mas diretamente para seu pai, desejando que, de alguma forma, ele pudesse sentir o profundo amor e a devoção que ela tinha por ele. No meio do público, um homem de aparência severa observava cada movimento de Sofia, com uma atenção penetrante. Seus olhos estavam fixos nela de uma forma que se destacava dos demais espectadores. Havia algo de profundamente incomum em seu olhar, algo que fazia Sofia se sentir exposta e vulnerável. Como se estivesse sendo avaliada, ela tentou ignorar a sensação inquietante, mas era como se o olhar daquele homem projetasse uma sombra sobre ela, instigando perguntas não ditas. Quem era ele? Por que o observava com tanta intensidade? Carlos, o homem em questão, não era um cliente qualquer.
Ele era um executivo de uma renomada produtora musical e estava ali a convite de um amigo para um jantar. No entanto, a apresentação de Sofia o pegou de surpresa de uma maneira que ele não esperava. O talento puro e emocionante da menina despertou algo profundo dentro dele, uma parte de si mesmo que estava adormecida há anos. O que mais o fascinou não foi apenas a técnica impecável e a qualidade impressionante da voz, mas a profundidade emocional que transbordava cada palavra que ela cantava. Era claro que Sofia carregava um peso emocional imenso, algo que ia além da simples performance. Carlos não se limitou a observar a apresentação. Ele também prestou atenção nas reações ao redor. A princípio, o público estava atônito, mas logo o choque se transformou em admiração genuína. Alguns clientes, movidos pela intensidade da performance, se levantaram para aplaudir Sofia antes mesmo de ela concluir a última nota. Carlos percebeu que havia algo mais profundo e enigmático na história daquela jovem. Ele estava determinado a descobrir o que estava por trás daquela impressionante fachada. Depois da apresentação, Carlos se dirigiu ao gerente com um interesse visivelmente aguçado. Perguntou sobre a origem de Sofia, seu histórico e o que a motivava a cantar com tal paixão. O gerente, embora relutante em compartilhar informações pessoais, revelou que Sofia frequentava o restaurante regularmente, mas que era a primeira vez que ele autorizava se apresentar. A curiosidade de Carlos apenas aumentava e ele sabia que precisava ir além das informações superficiais. A necessidade de entender mais sobre Sofia e sua história o impulsionou a buscar um encontro pessoal com a jovem. Quando Sofia terminou de cantar, um turbilhão de emoções tomou conta dela, misturando alívio com uma inquietante sensação de medo. O público havia reagido de forma muito mais calorosa do que ela esperava, mas um desconforto persistente parecia pairar sobre ela. O olhar penetrante de Carlos estava gravado em sua mente, não lhe permitindo relaxar completamente. Enquanto ela descia do palco, a presença de Carlos se aproximava lentamente e, por um breve momento, o desejo de fugir tomou conta dela. Talvez fosse a esperança, tênue e frágil, de que aquele estranho pudesse, de alguma forma, oferecer uma solução para os problemas de seu pai. Carlos se aproximou e a cumprimentou de maneira formal, mas sua voz carregava um tom de ternura que a desconcertava. Ele começou a elogiá-la pela performance com sinceridade, mas logo dirigiu-se ao ponto principal, questionando o motivo que a havia levado a cantar naquele restaurante. Sofia, um tanto hesitante, sentiu uma onda de desconfiança. Desde cedo, ela aprendeu que o mundo estava repleto de pessoas dispostas a explorar a vulnerabilidade alheia. Porém, ao observar mais atentamente, algo na postura de Carlos parecia genuíno e a encorajava a abrir-se. Com a voz embargada, Sofia começou a relatar a dolorosa história do acidente de seu pai e a luta incessante para arrecadar o dinheiro necessário para a cirurgia. Cada palavra que proferia parecia carregar o peso de sua angústia e lágrimas se formavam em seus olhos, embora elas mantivessem sob controle. Carlos escutava atentamente sem interromper, absorvendo cada detalhe com uma concentração que parecia quase compassiva. Quando ela terminou, ele perguntou de forma direta como poderia ajudar. A seriedade em sua voz não sugeria promessas vazias e, pela primeira vez em muito tempo, Sofia sentiu uma chama de esperança acender-se em seu peito. Ela descreveu a quantia exorbitante que precisava arrecadar e como cantar no restaurante era sua única opção para conseguir algum dinheiro. Carlos, movido por uma força interna que ele não conseguia totalmente compreender, ofereceu assistência financeira. A oferta a deixou atônita. O montante não era pequeno e a desconfiança inicial reapareceu. Porque ele estaria disposto a ajudar uma desconhecida de tal maneira? Ela hesitou e recusou a oferta, temendo que houvesse intenções ocultas, mas o olhar de Carlos e suas palavras a desarmaram completamente. Eu também já estive na sua posição, Sofia. Eu também precisei lutar para salvar alguém que amava. Carlos raramente compartilhava detalhes sobre seu passado. A imagem que a maioria das pessoas tinha dele era de um empresário bem-sucedido e determinado. Alguém que havia conquistado tudo o que desejava através de trabalho árduo e foco. No entanto, por trás dessa fachada imponente, havia uma história de dor e luta que ele guardava com carinho. Quando era mais jovem, Carlos enfrentou um drama pessoal que moldou profundamente sua vida. Sua irmã mais nova, Helena, fora diagnosticada com uma doença rara e grave, e a família sem recursos suficientes estava à beira do desespero. Desesperado para salvar Helena, Carlos fez o impensável. Trabalhou em empregos precários e enfrentou humilhações que jamais teria imaginado. Cada dia foi uma batalha para reunir o dinheiro necessário para o tratamento da irmã. E o desespero de ver alguém que amava à beira da morte sentir-se impotente era uma experiência que o marcou para sempre.
Após uma luta extenuante, ele conseguiu pagar o tratamento de Helena, mas o custo emocional e psicológico dessa jornada deixou uma marca profunda em sua alma. A partir daquele momento, Carlos fez um voto solene: nunca mais permitir que a falta de recursos o impedisse de proteger aqueles que amava. Esse juramento se tornou o motor de sua ambição e determinação. Moldando no homem que se tornou, ao ouvir a história de Carlos, Sofia sentiu uma conexão imediata e profunda. Parecia que ele compreendia suas lutas de uma maneira que ninguém mais poderia. Pela primeira vez, ela sentiu que não estava sozinha na batalha que enfrentava. Contudo, apesar do conforto que a história de Carlos oferecia, ela também sentiu um peso de resistência. Desde que sua mãe a abandonou, ela aprendeu a confiar apenas em si mesma, e a ideia de depender de outra pessoa para salvar seu pai era algo que ela relutava em aceitar. Carlos percebeu a hesitação de Sofia e disse algo que tocou seu coração de forma profunda. Aceitar ajuda não é fraqueza, Sofia. Às vezes, precisamos de outras pessoas para vencer nossas batalhas. Não há vergonha nisso. As palavras de Carlos reverberaram na mente de Sofia e, embora a insegurança ainda persistisse, algo dentro dela começou a se abrir para a possibilidade de aceitar ajuda. Pela primeira vez, ela considerou a ideia de que talvez pudesse permitir que alguém a ajudasse, sem que isso significasse uma fraqueza. Com o tempo, Sofia começou a confiar cada vez mais em Carlos. Ele passou a visitá-la com frequência, sempre oferecendo palavras de encorajamento e apoio. Em uma dessas visitas, Carlos fez uma proposta que deixou Sofia sem palavras. Ele queria que ela gravasse uma música em um pequeno estúdio que possuía. Embora não estivesse oferecendo uma carreira completa, ele queria dar a ela a chance de mostrar seu talento a um público maior. Inicialmente, Sofia hesitou. Ela não se via como uma cantora profissional e estava apreensiva sobre expor suas emoções para um público amplo. A ideia de revelar suas vulnerabilidades através da música a deixava desconfortável. No entanto, Carlos mostrou-se paciente e compreensivo. Ele nunca pressionou, deixando a decisão em suas mãos e dando-lhe o tempo necessário para refletir. Com o passar dos dias, Sofia começou a perceber que essa poderia ser a melhor oportunidade que teria para salvar seu pai. Cantar era, de fato, a única coisa que ela sabia fazer com maestria. Depois de algumas semanas de preparação e reflexão, Sofia decidiu aceitar a oferta de Carlos. Eles entraram no estúdio para gravar a música, uma composição original escrita por Sofia, que carregava o peso de sua história pessoal. Carlos cuidou de todos os aspectos da divulgação, promovendo a música com um zelo que surpreendeu Sofia. Em pouco tempo, a canção se espalhou pela mídia, gerando uma onda de reconhecimento e apoio que Sofia jamais havia imaginado. O público não apenas se encantou com sua voz, mas também se comoveu com a profundidade e a sinceridade da história que ela narrava. À medida que a popularidade da música crescia, também aumentava a esperança de Sofia. Com os primeiros ganhos começando a chegar, parecia que a cirurgia de seu pai estava finalmente ao alcance. No entanto, no auge dessa promessa de sucesso, um segredo do passado de Carlos emergiu de forma inesperada, ameaçando desestabilizar tudo que Sofia havia conquistado. O que Sofia desconhecia era que Carlos tinha uma conexão muito mais profunda com sua família do que jamais revelou. A verdade que ele mantinha guardada por anos era que ele conhecera Clara, a mãe de Sofia, antes dela se casar com Miguel. Clara havia sido o grande amor de Carlos na juventude. Eles viveram um romance intenso e apaixonado, mas Clara optou por deixar Carlos para se casar com Miguel, o pai de Sofia. Esse abandono deixou marcas profundas em Carlos, e ele nunca conseguiu se recuperar completamente da traição. Quando Carlos viu Sofia pela primeira vez, a semelhança dela com Clara foi um choque devastador. A jovem refletia traços e gestos que imediatamente levaram de volta a um passado que ele havia tentado esquecer. Apesar de reconhecer quem ela era, Carlos decidiu manter o segredo e não revelar sua verdadeira identidade. Contudo, com o tempo, ele desenvolveu um sincero afeto por Sofia e pela sua luta em salvar o pai. O segredo de Carlos foi revelado de maneira abrupta. Quando Clara, ao saber da condição de Miguel, reapareceu na vida de Sofia, ao descobrir a ajuda que Carlos estava oferecendo à sua filha, Clara a confrontou, e a verdade sobre o passado deles veio à tona. O impacto sobre Sofia foi devastador. Ela se viu diante da dolorosa realidade de que o homem que havia estendido a mão para ajudá-la estava ligado ao passado de sua mãe. Sentindo-se traída e manipulada, Sofia foi consumida por uma onda de dor e desilusão, e as cicatrizes do abandono e da perda foram reabertas com uma intensidade que ela não esperava enfrentar novamente. Após a revelação do segredo, Sofia se afastou de Carlos com um sentimento de traição profundo.
Desorientada e magoada, ela sentia como se o chão tivesse sido retirado debaixo de seus pés. A confiança que depositou em Carlos foi destruída e a dor do abandono de sua mãe voltou a assombrá-la. O dinheiro obtido com a música ainda era insuficiente para cobrir o custo da cirurgia e a solidão parecia novamente a consumir. Clara tentou reatar laços com a filha, mas a rejeição era palpável. Sofia não conseguia superar o ressentimento acumulado ao longo dos anos, e o desejo de perdoar sua mãe parecia distante e inalcançável. No entanto, no meio de toda essa turbulência, algo transformador ocorreu. Sofia descobriu uma força interior que desconhecia, alimentada pela paixão pela música. Mesmo com a dor e a decepção pesando sobre seus ombros, ela decidiu que não permitiria que as escolhas dos outros definissem seu destino. Determinada a lutar, com ou sem o auxílio de Carlos, Sofia encontrou um novo propósito em sua luta. Nesse momento, um gesto inesperado de Carlos surgiu. Ele tomou a decisão de financiar a cirurgia de Miguel. Embora tentasse manter seu ato de generosidade em segredo, a verdade acabou vindo à tona, surpreendendo Sofia. Ela ficou tocada ao descobrir que, apesar dos segredos e do passado complicado, Carlos demonstrava uma generosidade verdadeira. A cirurgia de Miguel foi bem sucedida e ele começou gradualmente a recuperar seus movimentos. Sofia continuou a cantar, não apenas para ganhar dinheiro, mas porque a música se tornou uma extensão essencial de quem ela era. O apoio de Carlos não apenas curou suas feridas emocionais, mas também iluminou o futuro, que antes parecia incerto, com novas e promissoras possibilidades. Se você gostou da história, deixe um like e o seu comentário para nos ajudar. Ele é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo nossos próximos vídeos. Estamos preparando histórias interessantes para te entreter e emocionar. Obrigado!